Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos de Inovação. E antes de mais nada, vamos falar hoje com um amigo, colaborador e parceiro do Futuro Inove, o jornalista José Nascimento. É o Nascimento que faz os vídeos no site do Futuro Inove sobre empreendedorismo inovador. O Nascimento é executivo de empresas com mais de 25 anos de experiência em cargos de gerência e direção de emissoras da Globo e Record, concessionárias de rodovias e grupos de saúde. Atuação nas áreas de conteúdo, jornalismo, mídia digital, recursos humanos, marketing e comunicação. Ele é professor de pós-graduação em diversas universidades do Paraná e atua como consultor e mentor de empreendedores e executivos. Há mais de 5 anos produz o Top de Gestão, canal onde fala de empreendedorismo, inovação, startups e gestão. Nascimento, seja bem-vindo. Me conte, qual é a novidade do momento? Tem um novo livro aí para ser lançado, chamado Mundo 6.0. É para lá que eu vou. Isso mesmo? É isso mesmo, meu amigo. Primeiramente, muito obrigado pelo seu convite. Parabéns pelo Marcos da Inovação. É uma honra ser participante, colaborador do Futuro Inove, um site onde a gente apresenta conteúdos de inovação, especialmente de empreendedorismo, conta cases de sucesso e tem uma coisa muito importante, né? São iniciativas como o Futuro Inove, como o Top de Gestão, como o Marcos da Inovação, que tem esse espaço aberto aí na TV Uninter, que fazem com que o ecossistema do empreendedorismo, da inovação, continue crescendo. E temos sim uma novidade no ar. Marcos, é o seguinte, ao longo das nossas vidas, cada um de nós tem projetos, tem sonhos e eu, nesta minha caminhada, e eu sempre digo que eu prefiro que as pessoas substituam o meu currículo por uma palavra, aprendiz, né? E nessa caminhada a gente juntou informações e conteúdo, e a gente cria sonhos, e entre os meus sonhos estava escrever um livro. E justamente agora, na pandemia, eu me lancei a um desafio. Olha só, em 100 dias eu coloquei um livro no ar. Top de Gestão, Mundo 6.0, é para lá que eu vou. São anotações, crônicas e reflexões em tempos de pandemia e novo normal. O que acontece? Eu estava estudando para fazer as lives, para fazer as mentorias, para ajudar, inclusive gratuitamente, alguns empresários, empreendedores, líderes, né, num formato de mentoria. E eu olhei e falei, eu estou com muita coisa anotada e com muita coisa estudada. Juntei todo esse conteúdo, cases especiais e recentes, com aquilo que eu fiz na prática ao longo de 25 anos. E aí nasceu, meu amigo, aqui, né? Top de Gestão, Mundo 6.0, é para lá que eu vou, que nós estamos lançando neste final de ano, Marcos Pessoa. Eu já quero formalmente te convidar para vender o livro através do portal futurinove.com. Como é que surgiu a ideia do livro e do que ele trata? Ô Marcos, o livro, como eu te falei, era um sonho, era um projeto. E o Top de Gestão, assim como o Futuro Inove, ele tem um caráter muito forte de ser um projeto voluntário, colaborativo, né, e cooperativo. Eu conto com pessoas que franqueiam as suas histórias para que a gente repasse. Quando eu fui diretor de empresas, eu sentia um dilema assim na minha pele, Marcos, que era o seguinte: eu ia num grande evento e dizia o seguinte, como é que essa informação, como é que esse conhecimento vai chegar a mais pessoas? Da mesma forma, nos cursos de pós-graduação, nas consultorias. E o mundo digital proporcionou, trouxe esta possibilidade. Então eu transformei todo esse conteúdo no canal Top de Gestão, que há mais de 5 anos faz essa difusão do universo do empreendedorismo, da inovação, das startups. Trato de temas relacionados à gestão, que são a minha paixão,
como liderança, como comunicação, como recursos humanos, marketing, né? E a gente difunde todo esse conhecimento. E agora, na pandemia, eu coloquei todo esse conteúdo no livro, com um detalhe muito bacana e muito legal que eu quero contar para você. Por que as pessoas devem comprar o seu livro? Ô Marcos, no fundo eu gostaria de dar o meu livro para todo mundo. Eu queria que ele se tornasse um conteúdo, um produto que fosse viabilizado por uma entidade, por uma organização. Por que as pessoas precisam ter o meu livro? Porque, com todo respeito à teoria, ele é prático. E o momento hoje exige 3 características especiais das pessoas que estão nas empresas, como donos, como líderes, como colaboradores. Exige humildade, coragem e agilidade. E o livro traz esta agilidade. Então, eu não teorizo, eu conto histórias do Alex, eu conto a história do Vanderlei, eu falo sobre a Nilceia, eu falo também sobre a Maria Daniele, entre outras pessoas. Mas falo também do Elon Musk, falo da dona Luiz Helena. Esses 2, todo mundo conhece. Agora você deve estar perguntando aí o seguinte, quem é esse trio ou esse quarteto que você falou? Existe um anagrama francês para crise, que chinês para crise, que é oportunidade. Crise é sinônimo de oportunidade. Agora, em todo momento de crise, Marcos Pessoa, o ser humano esboça 3 comportamentos. O primeiro comportamento, de luta. O segundo comportamento, de fuga. E o terceiro comportamento, de paralisia. E justamente em meio à pandemia, que é grave, que é séria do ponto de vista de saúde pública e de economia, nós temos um mundo polarizado que não me agrada, mas nós temos uma realidade sim. E qual é a nossa realidade? Temos um caso grave de saúde e temos, na outra ponta, uma crise econômica se avizinhando. E só com coragem, só com ousadia, só com agilidade é que a gente vai transpor esse momento. Ao longo de toda a história, o ser humano mostrou capacidade e competência para vencer as suas crises. Mas é preciso coragem. E aí, Alex era o rapaz que tinha a loja de traquitanas de telefone, capas, conserto, arrumação, e que a pandemia veio e fechou a loja do Alex. O Vanderlei cortava cabelo num sofisticado salão de beleza no Shopping Miller. E a crise e a pandemia veio e tirou o trabalho do Vanderlei e a renda dele. Da mesma forma, a Nilceia, ex-executiva em transição de carreira, se reposicionando no mercado de trabalho, realizou o sonho de todo brasileiro, empreender. E eis que ela começa a empreender, monta sua loja, as freguesas começam a chegar e a pandemia atropela a Nilceia. O exemplo dessas pessoas, para mim, chama-se coragem e ousadia. A despeito de toda dificuldade, não travaram e seguiram os seus negócios. O Alex pegou o seu smartphone e a sua motocicleta e transformou na sua mais nova empresa. O Vanderlei, por sua vez, foi abrir a sua barbearia. Há mais de 20 anos ele tinha esse sonho de ser o dono do seu próprio negócio. E, como tudo neste mundo novo, a Nilceia, o que ela fez? Transformou a sua loja física, que tinha um custo de aluguel, de água, de luz, e etc. e tal, numa loja online, através da chamada transformação digital, que é a grande tendência do momento. Transformação digital somada com experiência do cliente são 2 pontos extremamente importantes que vão levar os nossos negócios tradicionais a um outro patamar. Bom, então o livro apresenta cases de grandes e pequenos empreendedores. Quem é que o leitor vai encontrar por lá? E você pode falar um pouco sobre esses cases principais?
Claro que sim, meu amigo. Aqui a gente não tem medo de dar spoiler, né? Até porque eu quero convidar as pessoas para que elas leiam Top de Gestão Mundo 6.0, por quê? O livro, eu brinco o seguinte, como ele não é teórico, eu não tenho a pretensão de ser um mestre catedrático. Sabe qual é o meu grande sonho? Que, ao final de cada capítulo, Marcos, as pessoas cheguem com ideias práticas para colocar nas suas empresas. O Brasil é um dos países mais empreendedores do planeta. E o que acontece com as nossas empresas? Por falta de planejamento, por falta de organização, por falta de preparo, muitas vezes, e não de coisas complexas, mas de coisas simples, mais de 80% das empresas fecham no seu terceiro ano. E eu provoco as pessoas para fazer o seguinte, usar duas coisas, ler o livro, tá? Com uma caneta na mão para fazer anotações, tá? Anote na borda, anote na margem o insight que você teve. Ao final de cada capítulo, você é provocado a tomar decisões. E não anotar para colocar em prática na sua empresa no ano que vem, na semana que vem. Eu provoco e digo o seguinte, o que é que você vai colocar em prática na sua empresa nesta semana? E tem muita gente no mundo com muito planejamento e pouco fazejamento. Tem gente que faz lista enorme de metas e não realiza nenhuma. E eu coloco assim, no máximo, cinco metas, 5 coisas para você colocar em prática na sua empresa a partir desse capítulo. Então, este é um convite que eu faço. É um livro que eu chamo de um livro hiperconectado. Por quê? Por mais que o livro seja uma coisa, né? Tá aqui a capa do Top de Gestão Mundo 6.0, por mais que o livro seja uma coisa aparentemente do passado, o que eu fiz? Dentro dessa experiência, eu conectei o livro para que ele seja uma conversa, um diálogo com o leitor. Mais do que um diálogo com o leitor, que você vai fazendo anotações para colocar coisas em práticas. E numa outra ponta, eu trago aquilo que são os nossos chamados meios digitais. Por quê? Eu faço uma provocação. Tá lendo o Top de Gestão Mundo 6.0? Pois é. Pegue aí o seu smartphone, pegue aí o seu tablet, faça anotações, faça perguntas nas redes sociais e, acima de tudo, conte aquilo que você já fez, porque eu acredito que juntos e somando nós somos mais fortes. Faça perguntas e inquietações, né? E nos questione. Eu quero que ele seja um espaço para o debate, para a discussão de tudo aquilo que a gente vê, tem feito, faz nas nossas empresas. Trago cases internacionais, como eu citei o Elon Musk, como naturalmente não tem como a gente deixar de citar nas nossas falas empresários inovadores, disruptivos, exponenciais, como os donos do Google, o Amazon, o Facebook, o Steve Jobs e etc. e tal. Mas trago tudo isso para a nossa realidade, para perto da gente, que é onde a coisa vai acontecer. Uhum. Você pode falar um pouco sobre os textos de apoio e o espaço chamado Vozes? Claro que sim, meu amigo. Eu acredito, Marcos, fortemente, de novo, vou repetir, que tudo aquilo que nos trouxe até aqui, como tem a frase famosa, não vai nos levar a um próximo passo. E até agora teve muita gente caminhando sozinha na sua construção de negócios, de pensamento, de empreendimentos. Sozinhos nós somos um, juntos nós somos mais fortes. Eu acredito nisso. Por isso que o livro não é do Nascimento. Eu encerro a edição dizendo o seguinte, que eu gostaria que a próxima edição fosse escrita com cases de pessoas que ousaram fazer a partir dos exemplos que elas viram, né? E aí que eu trago textos especiais,
né, na abertura. O prefácio é do Marcelo Nóbrega, ex-diretor de recursos humanos do McDonald's, tocava 50 mil funcionários, é meu amigo. Marcelo traz essa perspectiva de gente e gestão, né? O Marçal Siqueira, que também é um grande amigo, me incentivou, colocou fogo para que eu colocasse o livro em pé. E trago uma série de textos que eu chamo de textos, e eu fiz questão de colocá-los na abertura, porque são textos de alinhamento, tá? Então eu trago um texto do Mark Tawil, um dos principais influencers do Brasil, trago o texto do Paulo Fernando Silvestre, trago o texto da Maria Tereza Forneia, da Patrícia Abdala, trago o texto da Cauana Visotto, enfim, trouxe um multi-olhar e uma multivisão, com homens, mulheres, e no espaço Vozes, eu abro espaço para diversidade, né? Falamos da diversidade do feminismo, tratamos e abrimos espaço para a questão racial, para a inclusão dos portadores de deficiências e assim por diante. Então, ele é um mosaico, esses dois espaços. E tem também um espaço muito especial dedicado aos cases das empresas paranaenses, Marcos Pessoa. Bom, há cerca de um ano e pouco atrás, eu organizei um evento na Federação das Indústrias do Paraná, na FIEP, chamado Energia 4.0. Agora você criou um suspense sobre esse tal mundo 6.0. Você pode abrir o jogo e falar mais sobre isso? Eu gostei, essa é a pergunta que eu mais tenho ouvido, meu amigo. Antes de falar um pouquinho mais, eu quero dizer o seguinte, que você que está nos acompanhando, pode adquirir o livro ligando para o meu celular, que é o 419-9270-1011, pelo site do Futurinove, que o Marcos acabou de me franquear o espaço agora também para que a gente divulgue, fale do livro lá, né? Então, eu vou fazer um release, vou levar as informações para lá. E também pelo topdegestão.com.br. O evento que você organizou, Marcos, foi irrepreensível, foi na FIEP, foi sensacional, eu acompanhei, né, onde a gente teve a presença lá dos principais organizadores, pensadores, batalhadores pelo universo do empreendedorismo e da inovação do Paraná e do Brasil, né? Aquilo que a gente fala de tríplice hélice estava ampla e plenamente representada lá neste evento. E o que acontece? O suspense eu vou deixar para o livro completamente. Mas o que eu percebi, meu amigo, é que na sociedade atual nós estamos num momento que eu chamo de polarização desnecessária. A gente está brigando por tudo, né? Por partido político, pela esquerda, pela direita, pelo centro, pela vacina, pela não vacina, se é de Oxford, se é da China, enfim, etc. e tal, né? Sem falar e sem entrar nas questões políticas, porque daí você vai bombar aqui de receber comentários no teu vídeo. Recente, eu posto os meus materiais a respeito da temática do empreendedorismo, da inovação, como você. E eu fiz um vídeo ingênuo mostrando um museu de carros antigos que pertence a uma organização militar. Aliás, um belo museu. E esse vídeo simplesmente bombou. E aí eu alertei as pessoas, gente, vocês não estão entendendo. Eu não estou falando sobre política, sobre direita, sobre esquerda, sobre regime militar, sobre democracia. Até poderia, e não tenho nenhum problema de dar as minhas opiniões sobre esses temas. Mas eu estou falando de carro velho, eu estou falando de Jeep, eu estou falando de veraneio, eu estou falando de Fusca velho, né? Então tem toda uma polarização. E nessa história, essa semana até um executivo ligado ao Philip Kotler falava do marketing 4.0, né? E que estava aqui do meu lado, e ele falava assim, pô, mas o Kotler lançou o marketing 4.0 e ainda não lançou o 5.0. A gente fala em indústria 4.0
E você já está falando em mundo 6.0. E eu estou dizendo o seguinte: não importa o nome que nós damos para tudo isso que está à nossa frente. Se é pós-pandemia, pré-pandemia, se é mundo VUCA, se é mundo FOMO, se é mundo... agora tem outro termo que eu aprendi, BANI, tá? Se é novo normal, velho normal. A grande questão, Marcos, entrando num tema de gestão, é que para nós, como pessoas, para nós como instituições, para nós como Estado, nós precisamos de liderança e gente forte e intensa que nos leve a um outro patamar. Então, o nome que nós temos e que vamos dar, pouco importa. A grande questão é o que nós vamos fazer com tudo que está às nossas mãos. Exato. Eu vejo medo, eu vejo dificuldade, eu vejo crise, mas vejo também oportunidades. Os cases que eu mostro aqui no Paraná são um exemplo muito claro disso tudo. Eu sei que um dos temas que você gosta e fala muito é liderança. Quem é o líder desses novos tempos? Sensacional. Sou apaixonado e já vou... Agora eu vou te dar um spoiler, tá? 2021 sai o livro Líder 6.0. O líder destes novos tempos não é aquele cara que nós vínhamos romantizando até agora. O líder das empresas, o líder dos governos, o grande líder da transformação que vai levar negócios, empresas, serviços e, especialmente, os nossos estados a um novo estágio, é um líder realizador, é um líder de resultado, é um líder que faz. Ele tem a capacidade de fazer um diagnóstico perfeito da situação, envolver pessoas para que sirvam de base e tragam informações para a sua tomada de decisão, congregar pessoas na construção de um modelo eficaz e ele, este senhor que a gente idolatra chamado líder, ele é o cara que vai pegar aquele manual, vai convencer as pessoas que elas devem trabalhar efetivamente para que elas alcancem os seus resultados. Eu amo liderança, desde os 24 anos eu lidero empresas, eu sou um ex-boia fria que se tornou diretor de empresas, primeiro, graças a Deus, depois, há muito trabalho, ajuda de algumas pessoas, então é um tema que eu amo, tá? E esse líder transformador de resultados tem que ter entregas fortes, efetivas. Agora, não pode perder a ternura, não pode perder a sensibilidade. Como, num desafio muito grande, alcançar grandes resultados mantendo o carisma, mantendo a empatia, mantendo a humildade, não sendo arrogante e não sendo prepotente. Nós temos, se nós fôssemos perder tempo, uma série de líderes brasileiros, e eu estou dizendo, blackout, atenção, né? Estamos aí numa perda, estamos num apagão de liderança no nosso país, nas mais diversas áreas, tá? Por outro lado, temos líderes que em meio à crise, que em meio à pandemia, têm se mostrado que eles são acima da média. Exemplos não nos faltam. Líderes construtivistas, líderes sonhadores e líderes que, pasme, em meio à pandemia, em meio à crise, inclusive, estão ganhando dinheiro e fazendo grandes resultados para as suas organizações, que é muito justo, honesto e correto. Muito bem. Eu agradeço imensamente a entrevista do amigo jornalista José Nascimento e eu deixo agora as palavras para as suas considerações finais. Marcos Pessoa, uma honra estar aqui no seu programa, Marcos da Inovação, uma honra também, como eu já falei, fazer parte do Futuro Inove. No livro
que eu convido vocês para adquirir. Temos cases especiais de empresas curitibanas, eu falo do Vale do Pinhão, falo também do Distrito como hub de inovação, falo do Condor Connect, conto o case do primeiro unicórnio do sul do Brasil, que é curitibano, que é o Ebanks, falo da GTI Digital, falo do Becred, enfim, trago uma série de empresas que são realmente exemplos para o mundo dos negócios e mostram que é possível, que dá certo. Conto o case do James, uma empresa local que os donos começaram fazendo entrega dos seus produtos e que recentemente foi comprado por ninguém menos do que o grupo Pão de Açúcar. Acredito no empreendedorismo, sei que o empreendedorismo e a inovação podem e vão levar não só o Brasil, mas a nossa sociedade a um novo patamar. Obrigado, Marcos, e um grande abraço. José Nascimento, muito obrigado. Obrigado pela entrevista.